Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui outra vez para separarmos um tempo dedicado à palavra de Deus, dedicado ao reino do Senhor, buscando a presença de Deus, assim como buscando ouvir a voz do Senhor. Porque não resta dúvida que o Senhor fala conosco e uma das maneiras mais poderosas que Ele tem de falar com você e de falar comigo é através da palavra. Através da palavra, o Senhor fala com a gente. E se eu reservo um tempo para a leitura, para a meditação e para o aprendizado da palavra, por óbvio que eu passo a desfrutar de uma comunhão com Deus e de um relacionamento mais forte com Ele. Eu sei que a noite de sábado, eu sei que é um tempo que muitos reservam para si, para descansar, para passear, para estar com a família. E não há problema nisso, desde que isso não ocupe o lugar de Deus na nossa vida. E eu quero aproveitar e deixar essa pergunta no ar. Como está, escute, como está na sua agenda o compromisso com Deus? Como está na sua agenda o compromisso com Deus? Como eu dizia há pouco, é noite de sábado, uma ocasião em que muitas pessoas reservam um tempo para si, para passear, para estar com a família, para ir ao cinema, agora que estamos voltando a algumas atividades com restrições, mas estamos retomando algumas atividades, para ir ao shopping, para comer fora, para passear. É um momento que as pessoas reservam para isso, no fim de semana, sábado à noite. Outros ainda vão para balada, etc. Mas no meio disso tudo, fica uma pergunta. Na sua agenda, como é que está o seu tempo com Deus? Na sua agenda, como é que está a sua data e horário marcados? O seu momento com Deus, como é que ele está escrito na sua agenda? Quanto você tem reservado do seu dia? Quanto você tem reservado do seu tempo? Quanto você tem reservado da semana para estar com Deus, na presença do Senhor? Quanto você tem dedicado a Ele? Se você olhar a sua agenda mesmo, seus compromissos, quanto tempo do seu dia está reservado para Ele? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para fazer essa conta? O dia tem 24 horas para todo mundo. Por que algumas pessoas conseguem resolver seus compromissos, outras não? Por que algumas pessoas conseguem reservar tempo para estar na presença de Deus e outras não? O dia tem 24 horas para todos nós. Não existe diferença. Para ele o dia rende mais. Opa! O dia dele tem mais que 24 horas? Não. O tempo é igual para todos nós. Para pobres, para ricos, para novos, para jovens, para velhos, para idosos. Por que uns conseguem e outros não? Por que uns oram, jejuam? Por que uns leem a palavra e outros não?
Já parou para se perguntar isso? Primeira coisa é você olhar a sua agenda. Pode começar fazendo isso pelo dia de hoje. Como foi seu dia hoje? O que você fez? E dentro dessa agenda, onde é que encaixou? Onde é que você separou um tempo para Deus? Sábado. A maioria das pessoas não cumprem expediente no sábado, ou se o cumprem, é meio expediente. Raras são as pessoas, exceto quem trabalha por turno, raras são as pessoas que cumprem expediente cheio no sábado. E mesmo assim, quanto do seu dia você reservou para o Senhor? Para estar na presença de Deus? Isso vai falar muito na hora em que você precisar da presença de Deus. Nós temos que encontrar maneiras, escute isso com atenção, nós temos que encontrar maneiras de encaixar nossos compromissos sem abrir mão do nosso tempo com Deus. Nós temos que encontrar maneiras de resolver nossos compromissos sem abrir mão do nosso tempo com Deus. E a estratégia é prioridade. Examine, verifique quais têm sido suas prioridades. Quais têm sido as suas prioridades durante o dia? Porque nós não abrimos mão de algumas coisas. Ninguém deixa de comer porque não deu tempo. Ninguém deixa de tomar banho porque não deu tempo. Ninguém deixa de algumas atividades que lhe convém porque não deu tempo. Mas é interessante como nós deixamos de ler a palavra. É interessante como nós deixamos de orar. É interessante como nós deixamos de reservar um tempo para Deus, alegando que não deu tempo. Faça uma comparação. Quanto do seu dia hoje você reservou para você e quanto do seu dia hoje você reservou para o Senhor? Esse é um bom comparativo para mostrar sua prioridade dentro da sua agenda. Se você perceber das suas atividades num dia, quantas delas e quanto tempo foi gasto para você? E quantas das suas atividades, quanto tempo foi gasto para o Senhor? Nós lemos ontem um texto muito interessante sobre as respostas que Deus nos dá. A Bíblia diz que o Senhor está perto de todos os que o invocam. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Está lá no livro de Salmos. Veja o que diz a palavra de Deus. Salmo de número 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Mas o versículo anterior diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Clamam os justos,
E o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. E aí o versículo continua dizendo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto. Então por que ele não escuta? Ou será que é você que não tem buscado? Por que ele não responde? Ou será que é você que não tem clamado? Veja o que diz a palavra. E observe a sua agenda. Veja o que a palavra mostra. E observe como você tem feito. Isso tem uma aplicação bem prática. Se ele está perto, ele ouve e responde, mas eu tenho que estar na presença dele. Não é porque ele está perto que eu não preciso buscá-lo. Muito obrigado, Fabiane. Bem lembrado. Já estamos nos nossos 10 primeiros minutos de live. Excelente momento para compartilhar, para disparar o aviãozinho, para disparar aí o nosso querido convite. Mande, compartilhe essa live, para que outros tenham oportunidade de estarem conosco, ouvindo esta palavra, ouvindo esta ministração, tendo a oportunidade de aprender. Veja que hoje nós temos tantas ferramentas. As desculpas estão se tornando cada vez menos aceitáveis. Observe. Eu não tenho tempo. Mas quantos de nós não podem executar as suas tarefas ouvindo uma live? Quantos de nós não podem trabalhar ouvindo canções de louvor e adoração e cantando junto? Quantos de nós não podem simplesmente ouvir uma ministração enquanto cuidam da casa? As desculpas estão se tornando cada vez mais inaceitáveis. Eu não tive tempo de ler a palavra, mas hoje você tem até a palavra falada, você escuta e ela vai entrando. O louvor pode ser a palavra cantada, que você participa e aquilo entra também. Isso sem falar na oração, que para orar basta você falar com Deus, e para falar com Deus basta abrir a boca. Você pode estar lavando a roupa, você pode estar cozinhando, você pode estar trabalhando, você pode estar ao volante, você pode estar caminhando, você pode estar fazendo seus exercícios físicos e orando. Você pode estar varrendo a casa, você pode estar ali lavando o banheiro e adorando a Deus. É aí que entra a prioridade. É aí que entra a nossa agenda. Talvez seja o momento de nós revermos nossa agenda. Talvez seja o momento de nós reavaliarmos nossos compromissos. E eu não estou aqui apregoando, nem proclamando a irresponsabilidade. Não vou trabalhar porque eu tenho que ficar orando. Não vou cuidar da casa porque eu tenho que ficar lendo a Bíblia. Não é isso. Não é isso. É prioridade. Que é um excelente exemplo. Quanto tempo você gasta? Marque o tempo. Quanto tempo você gasta nas redes sociais? E eu não estou dizendo nas lives, como esta, mas nas redes sociais, bisbilhotando a vida dos outros. Quanto tempo você gasta tagarelando com os outros assuntos banais no WhatsApp, por exemplo? E quanto tempo você reserva para orar? Faz a comparação. Quanto tempo você ficou falando com um amigo no WhatsApp ou numa outra rede social, correndo lá a linha do tempo? E quanto tempo você ficou lendo a Bíblia? Faz essa comparação. Isso fala de prioridade. Uma das nossas diretrizes numa agenda é prioridade. Porque ninguém deixa, por exemplo, quem é empregado, ninguém deixa de trabalhar porque ficou em casa descansando só se tiver de férias.
que o descanso é remunerado. Ou se estiver doente, porque aí é motivo de força maior. Do contrário, quem quer abrir mão de trabalhar para ficar em casa vendo novela? Ninguém faz isso. Prioridade. Salário, sustento, prioridade. Por que a gente não tem essa mesma determinação na hora de priorizar o Senhor? Porque ele não cobra ninguém? Porque ele não pressiona ninguém? O patrão, se você faltar, se você atrasar, ele pega no pé e depois ele acaba te demitindo? Porque o Senhor Jesus não demite ninguém? Então a gente deixa para lá? A gente deixa para depois? A gente não se aperta, a gente não se preocupa, a gente não busca, a gente não esquenta a cabeça. Isso faz diferença, meus irmãos. Porque isso limita a presença de Deus. E se a presença de Deus fica limitada, a resposta, a bênção, o milagre também fica limitado. Se a gente fosse pensar no dízimo do nosso dia, por exemplo, o dia tem 24 horas, não é isso? Nós teríamos que passar mais de 2 horas na presença de Deus para dar a Ele somente o dízimo das 24 horas, 10%, décima parte das 24 horas do dia. Quem faz isso? Quem faz isso? Percebem porque muitas vezes a gente não alcança o que procura na presença de Deus? Porque nos falta a presença de Deus. Pura e simplesmente porque nós não buscamos da maneira como deveríamos. E é interessante que parece que só quando a gente está no sufoco, no aperto, no desespero, na angústia, que a gente para buscar a Deus. Aí a gente inverte as coisas, ao invés de ficar vendo televisão, ao invés de ficar vendo Facebook, ao invés de ficar vendo feed de notícias no Instagram, a gente vai orar. Que a coisa apertou. Aí a coisa apertou. Mas se acalmar, você vai continuar com essa mesma sede de Deus? Ou como a gente tem declarado aqui através de uma das nossas hashtags, meu sim para Deus, hashtag meu sim para Deus. Como é que você tem gerenciado isso? Pense nessa palavra, prioridade, agenda. Na hora de relacionar seus compromissos, o que vem primeiro na sua lista de compromissos? Quem tem prioridade na sua agenda? Em que grau você tem priorizado o Senhor na sua agenda? Eu particularmente faço agenda diária, semanal e mensal. Agora há pouco eu estava anotando algumas coisas na minha agenda semanal. Já projetando a próxima semana que começa amanhã. Daqui a pouco, na verdade. Eu estava projetando alguns compromissos da próxima semana. E eu começo a minha agenda com os meus compromissos com Deus. Analise comigo o que a Bíblia diz. Mateus 6:33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro lugar é o reino de Deus. Eu começo e eu tenho desenvolvido essa rotina. Eu começo a minha agenda pelos meus compromissos com Deus. Montando a minha grade semanal, eu já coloquei intercessão,
à meia-noite. Estudo bíblico, terça, quinta, 8h30 da noite. Estudo bíblico, sábado, 7h30 da noite. Live de Palavra de Deus, 22 horas, todos os dias. Já preenchi isso na minha agenda semanal. Então eu abro aqui, eu uso até a agenda do Google, porque aí eu visualizo no notebook e visualizo no celular. E disparo os alarmes, para me avisar dos compromissos. Então eu já preenchi uma parte da minha agenda. Depois eu encaixo outros compromissos. E se sobrar algum tempo, eu reservo para mim. Muitas pessoas fazem o contrário. Reservam seu tempo. Nós estamos no meio do fim de semana. Já estão fazendo planos para o próximo fim de semana. E alguns já caçando no calendário, cadê o próximo feriadão? Cadê o próximo feriadão que eu já vou me organizar? Beleza, não tem problema nenhum. Mas cadê a mesma busca, a mesma prioridade para o reino de Deus? Então, primeiro eu, depois o trabalho, cuidar da casa, depois Deus. Epa, será que essa prioridade está certa? Eu faço o contrário. Fiz minha agenda de amanhã, por exemplo. Já organizei, eu tenho um trabalho para realizar amanhã, home office, e tenho meu compromisso com Deus, já está agendado. Se sobrar tempo, eu descanso. Já comentei em algumas lives anteriores aí. Eu aprecio assistir pela TV automobilismo, especialmente Fórmula 1. Não sei se vai dar tempo de assistir amanhã. Fica em segundo plano, em terceiro plano, se der. Porque a prioridade é o reino e depois o compromisso, home office, trabalho. Fez tudo isso, se der tempo, aí você aproveita e usufrui. Sabe, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão invertendo. Pronto, eu resido numa cidade de praia. Tanto que o nome da minha cidade é Praia Grande. Litoral de São Paulo, Baixada Santista. Hoje, sábado, sol, calor, a praia estava, ó. Precisei dar uma saída, nem fui pela avenida da praia, porque estava movimentada, fui por dentro. As pessoas priorizam. Ah, mas é errado ir à praia? Não, claro que não. Tomando cuidado com a pandemia, né? Não estou entrando nesse mérito. Mas sem deixar a questão pandemia assumir o controle do discurso, vamos em frente. Ir à praia é errado? Depende. Ela ocupou o lugar que era do Senhor para o dia de hoje? Então pode ser que seja errado. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero contar para vocês algo pessoal. Nessa pandemia, Deus me ensinou algumas coisas. Sobretudo, a rever a minha agenda. E eu comecei a mudar algumas prioridades. Às vezes, um pequeno ajuste hoje, com o passar dos dias, ele muda muito a realidade. De repente você encaixa na sua rotina hoje meia horinha de leitura e de oração. Leitura da Bíblia e oração. Daqui a pouco você engrena e já está reservando uma hora e meia, até quem sabe chegar no dízimo das 24 horas. Olha que lindo.
E Deus vai começar a agir na sua vida. Olha só, hoje, por exemplo, no dia que se chama hoje, eu reservei um tempo para aconselhamento, Reino de Deus. Fiz algumas videochamadas, orei com pessoas e orientei e esclareci dúvidas. Algumas horas já se foram aí. Além disso, fizemos um estudo bíblico às 7 horas da noite, que foi até às 8h30, mais 1h30. Além disso, esta live de 1 hora. Fora isso, já fizemos a live da madrugada. Já tinha passado da meia-noite, já era hoje. Então já posso dizer que já fiz o dobro do dízimo para hoje. 20% do meu dia hoje foi reservado para o reino de Deus. Isso começa a mudar a nossa história. Isso começa a mudar a nossa vida. Eu estou dando um testemunho. E Deus tem feito milagres. Eu precisava de uma resposta para hoje, de uma situação profissional da minha esposa. Deus respondeu. Porque nós temos procurado priorizar na nossa agenda o reino de Deus. E a Bíblia promete isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero dar essa dica para você. Hashtag fica a dica. Comece a sua agenda pelo reino de Deus. Pelas atividades inerentes ao Senhor. E eu não me refiro somente ao culto de domingo. Por exemplo, agora que os cultos estão voltando presenciais. Não me refiro só a isso. Eu estou me referindo ao seu devocional, ao seu tempo de intimidade, de relacionamento com o Pai. É claro que haverão dias em que você terá que fazer ajustes, vai ter menos tempo, vai ter mais tempo, mas tempo você arruma. Desde que você tenha prioridade. Com muita sinceridade. Responda para você mesmo. Não fale nada para mim, porque para mim você não deve satisfações. Responda para você mesmo. Como é que andam suas prioridades? Como é que andam suas prioridades de agenda? Existem várias formas de você separar tempo para o Senhor. No caso, os pastores, os líderes, até quando eles cuidam de pessoas, esse tempo é para o reino de Deus. Mas suponhamos que você não é pastor, que você não está cuidando de pessoas. É você e Deus. Você tem várias formas. Você pode ler a Bíblia, você pode estudar a Bíblia, porque ler é uma coisa, estudar é outra. Você pode estudar a Bíblia, e eu tenho procurado trazer aqui suporte nesse sentido. Tem 2 estudos semanais que a gente faz de Bíblia pelo Google Meet. Tem as lives, então tem pregação, tem oração, tudo através das lives. Tem 10 horas da noite e meia-noite. Ah, então eu estou atrapalhado, para mim está bem difícil, eu não consigo me organizar, eu sou atarantado e me perco. Entra nas lives, já é um começo. Já cria a rotina, já reserva aquele horário para a live, para a gente poder estar na presença de Deus. Já vai ser o começo. Já vai iniciar uma diferença na sua vida. Já vai começar a trazer resultados. Daqui a pouco você já está estudando a Bíblia, daqui a pouco você já desenvolveu maneiras de louvar a Deus. Algumas coisas é igual exercício físico. No início, é na marra. Você começa porque tem que começar, não é porque você está afim. Daqui a pouco você vai pegando gosto pela coisa e começa a melhorar. Daqui a pouco você começa a abraçar aquilo de forma mais natural e vira rotina. Você tem que ter rotina no reino de Deus. Rotina é diferente de mesmice. Rotina significa agenda. Rotina, de rotineiro. E tem que marcar na agenda. Começa, não achei espaço de... Acorda um pouquinho mais cedo. Ou vai dormir um pouquinho mais tarde. Meia hora, começa... Toda grande diferença começa com um pequeno ajuste. Porque é um pequeno ajuste hoje.
E conforme você vai andando, ele vai distanciando do caminho que você estava seguindo. Um pequeno ajuste de percurso, daqui a pouco você já está em outra direção. No começo parece que não mudou nada. No começo parece que não teve diferença nenhuma, mas daqui a pouco a diferença começa. E é um dia após o outro. Eu trabalhei com marketing multinível por alguns anos. E durante esses anos a gente fez alguns aprimoramentos. E um deles foi sobre gerenciar o tempo. E sobre adquirir hábitos. Todo hábito leva pelo menos 90 dias para você adquirir. Para ele fixar. Então você começa agora e ele só vai entrar no automático depois de 90 dias. 90 dias requer persistência. Então você tem que determinar agora, para daqui a 90 dias aquilo começar a virar automático. Seja lá o que for, mudou a alimentação, mudou a atividade física, começou uma atividade nova, iniciou um novo trabalho, seja lá o que for. E no reino de Deus, hábito também é hábito. Hábito de ler a Bíblia, hábito de orar, hábito de estudar a Bíblia. Tem que montar uma rotina. Fez isso, no começo vai ser pior, depois vai melhorando. Depois vai tornando mais natural. Depois vai tornando a coisa mais tranquila. E no caso do reino de Deus, você começa a colher frutos. Outra coisa muito importante, além do gerenciamento do seu tempo e da estabelecer hábitos, é estabelecer metas. Estabeleça uma meta pequena. Um capítulo da Bíblia por dia é uma meta, por exemplo. Um capítulo. Depois 2, 3. Até para quem quer ler um livro, se você lê uma página por dia, se for um livro pequeno, em 2, 3 meses você lê o livro inteiro. Nem que seja uma página por dia. Daqui a pouco você vai pegando gosto, você vai aumentar o ritmo. Mas começa com pequenas metas. Não põe uma meta grande, porque aí você cumpre um dia, 2, depois não cumpre, vai, desanima e larga. Porque tudo nessa vida se acumula. Inclusive o nada se acumula. Eu não fiz nada durante toda a pandemia. Quando a pandemia acabou, o que eu acumulei? Nada. Aí eu li durante toda a pandemia. No final da pandemia, o que eu acumulei? Tantos livros lidos. Esse é o famoso metas para o ano novo. Tem gente que faz meta de emagrecer, tem gente que faz meta de fazer exercício. Aí passa, o mês de janeiro é o mês das metas. Final de dezembro, começo de janeiro. No final de janeiro, 90% das pessoas já abandonou as metas, já desanimou. Não deu certo esse ano, joga para o próximo. Agora que teve a pandemia, então, piorou. 2020 não valeu. Projeta para 2021. Só que olha, gente, a gente está chegando na metade de setembro. Ainda tem mais da metade de setembro, e tem outubro, e tem novembro, e tem dezembro. É tempo suficiente para você criar um novo hábito. É isso mesmo, Chase. Tem gente que então joga para segunda-feira. Segunda-feira é o dia nacional da dieta. Todo mundo enfia o pé na jaca no final de semana e marca a dieta para segunda-feira. E não começa. Ou se começa na segunda, na terça já surtou e largou de lado. É assim no reino de Deus também. Estabeleça pequenas metas, pequenos começos. A Bíblia ensina que você não pode desprezar os pequenos começos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus me deu um texto para esta live que me falou forte ao coração. Conta a história de um jovem rico. Esse jovem rico chegou diante de Jesus e disse: Mestre, o que eu devo fazer para segui-lo? Olha que interessante. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntou. Depois você pode ver, está em Lucas capítulo 18, do versículo 18 a 23. Poucos versículos. E aí ele pergunta assim: o que eu devo fazer, bom mestre, para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você me chamou de bom mestre? Por que você me chama bom? Bom só o Senhor Deus. De qualquer forma, você sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe.
E o jovem respondeu: sim, eu conheço todos esses mandamentos e tenho feito isso desde a minha juventude. Diante disso, é aquela história, né? Eu trabalho, eu pago minhas contas, né? Eu não estou endividado, eu faço tudo certinho, sustento a minha família, tenho meu emprego, trago meu salário para casa. Excelente pessoa eu sou. E Jesus falou para aquele rapaz assim: mas te falta uma coisa. É mesmo? O que é que me falta? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e pode me seguir. Aí o menino se entristeceu, porque ele era rico. E ele foi embora e a Bíblia não conta mais nada sobre ele. Olha, ele esteve diante de Jesus. Ele poderia ter se tornado grande no reino dos céus. Teve a oportunidade de andar com Jesus, porque foi convidado. Vende tudo e vem comigo. Só que ele se entristeceu. Por quê? Porque ele era rico. E essa atitude mostrou onde é que estava a prioridade dele. Estava na riqueza. Não estava em Jesus. E onde é que está a sua prioridade? A Chase escreveu assim: começar hoje porque a gente nem sabe se haverá amanhã. E é verdade. Ah, hoje é sábado. Sábado não é dia de começar nada. Começa segunda-feira. Aí segunda-feira acorda uma hora. Não, joga para terça. Ah, não, deixa para semana que vem. Aí olha no calendário, semana que vem já vai estar... Pô, já passou do dia 20, joga pro mês que vem. Aí começa outubro. Ah, não, já estamos no final do ano, já estamos falando em Natal. Joga pro ano que vem. E não chega nunca. Prioridade. A prioridade desse rapaz eram as riquezas. A prioridade desse jovem eram as riquezas. E ele se entristeceu e ele foi embora. Sabe, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Prioridade, agenda, compromisso. Qual a sua prioridade? Quais seus planos? Como é que você tem lidado com as suas próprias atividades diante de Deus? Todos nós temos compromissos, não resta dúvida. Trabalho, alguns estudam, família, boa parte aqui é dona de casa, tudo certo. Mas nessa relação de compromissos, de tarefas, de funções, de agenda, como é que está a prioridade? Se você relacionar número 1, número 2, 3, 4, em qual desses números entra o reino de Deus? Biblicamente falando, deveria ser o número 1. Porque está escrito: buscai primeiro lugar, primeiramente, o reino de Deus. As outras coisas todas são acrescentadas. Então é do número 2 para baixo. O reino de Deus em primeiro lugar. No caso desse jovem, o reino de Deus não estava em primeiro lugar. Em primeiro lugar estava a sua riqueza. E olha que perigo. Como a Chase escreveu há pouco, nós nem sabemos se haverá amanhã. E aquela parábola que Jesus contou, que diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e você, o que tens a apresentar? Que aquele sujeito da parábola, ele plantou, teve uma grande colheita que não cabia nos seus celeiros, ele destruiu seus celeiros para construir maiores, para armazenar a colheita e depois descansar e aproveitar. Come, bebe, regala-te, porque tens para muitos anos. Mas ele não tinha o reino de Deus. E aí veio o anjo da morte e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens a apresentar?
Se hoje, não quero que isso aconteça, evidentemente, mas se hoje chegar o seu dia, se hoje chegar o meu dia de prestar contas para Deus, de partir deste mundo, o que é que nós vamos apresentar? Riquezas não contam. O que é que nós vamos apresentar? Tarefas que nós executamos no trabalho, em casa, não contam. O que é que nós vamos apresentar? Nós só temos uma que vale no reino de Deus. Uma única. O tempo que você reservou na presença do Senhor. Essa vale. Porque ela resulta num testemunho que ganha vidas para Jesus. Essa conta. Se hoje chegar a sua hora, o que é que você tem nas mãos para apresentar? Já parou para pensar nisso? Eu tenho orado para que quando chegar a minha hora, e ela vai chegar um dia, eu não esteja com as mãos vazias. Eu não esteja assim, tem nada. Que eu possa chegar diante de Deus com vidas. Mas primeiro passo é a prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? Qual é a tua prioridade? Essa história do jovem rico conta qual era a prioridade daquele rapaz. A riqueza. E com a sua riqueza ele ficou. E abriu mão de Jesus. Esse texto que a Fabiane acabou de escrever é um versículo bíblico, João capítulo 3, versículo 30. Que ele cresça e que eu diminua. Fala de prioridade. A prioridade é ele, não sou eu. Ou como a Kelly acabou de escrever, quando chegar a minha hora que eu não esteja com as mãos vazias. O primeiro passo é prioridade. Reino de Deus. Porque quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu louvo, quando eu me coloco na presença de Deus, ele começa a encher a minha vida. E quando ele começa a encher a minha vida, eu consigo alcançar pessoas. Aí eu tenho que apresentar. Porque a Bíblia fala que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E tem muita árvore, igual aquela figueira que Jesus amaldiçoou, tem muita árvore só com folhas, não tem frutos. Se Jesus vier como ele foi diante daquela figueira, se Jesus vier hoje procurar frutos na sua vida, o que é que ele vai encontrar? Frutos são vidas, folhas são obras. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na live da meia-noite. Frutos são vidas, folhas são obras. Aquela figueira só tinha folhas, não tinha um figo sequer e Jesus tinha fome. Ele procurou frutos e não achou. Se Jesus vier hoje procurar frutos na sua vida, o que é que ele vai encontrar? Não precisa me responder. É algo particular com Deus. O que é que ele vai encontrar? Se ele vier hoje, olhar para você e procurar frutos. Como é que tem sido a sua vida com ele? Porque a sua vida com ele trará consequências. Folhas são obras, atividades, rotina, agenda. Frutos são resultados. Frutos são pessoas que você está cuidando no reino de Deus. Frutos são consequências de uma vida que prioriza a vontade do Senhor, ou como diz o texto bíblico, que ele cresça e eu diminua. E o interessante é que nós precisamos ter frutos e não só folhas. As folhas são importantes, mas sem frutos elas não servem para nada. Porque Jesus não podia comer as folhas da figueira.
Ele queria os figos, não as folhas. Folhas não matam a fome. No máximo, as folhas servem para fazer sombra, mas não servem de alimento. Se Jesus vier hoje buscar respostas e frutos, o que ele encontrará? O que é que ele vai encontrar? É esta palavra que tem assim sido ministrada ao meu coração neste sábado. Jesus está à procura de frutos, não de folhas. Jesus está aqui, e Ele está aqui, olhando para você e para mim, e examinando a nossa vida, e vendo o que nós temos feito, e olhando para nós, e dizendo prioridade. Qual a sua prioridade? Tua prioridade trará ou não frutos. Tua prioridade vai ou não produzir frutos. Medite nisso. Procure mexer na sua agenda. Se esforce para fazer ajustes na agenda que te permitam um tempo com Deus. Nem que você tenha que acordar mais cedo se você gosta de fazer as coisas de dia. Nem que você tenha que dormir um pouco mais tarde se você gosta de fazer as coisas à noite. Faça ajustes. Aprenda a gerenciar o seu tempo para ter um tempo para Deus. Isso aos poucos vai te levar a frutificar. Isso aos poucos vai te trazer comunhão com Deus e vai te permitir respostas. Porque a Bíblia garante isso. Se você buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas ele acrescenta. Todas as outras coisas. O problema é que a gente busca todas as outras coisas e quer que o reino de Deus seja acrescentado. Não dá certo. Ao contrário, não funciona. É primeiro o reino. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Prioridade. Agenda. Compromisso. Porque um dia você prestará contas ao Senhor. Um dia eu prestarei contas ao Senhor. Disso nenhum de nós escapará. Porque o dia chegará em que nós estaremos diante dele e ele irá olhar para nós, para as nossas mãos e os frutos, onde estão. Pense nisso. Coloque a sua vida diante de Deus. Ore. E comece reservando um tempo para Ele. E você experimentará mudanças importantes que te abençoarão. Eu quero deixar com você a paz do Senhor. A gente volta à meia-noite para falar um pouquinho mais e orar. E iniciar a nova semana na presença dEle, em nome de Jesus. Até daqui a pouco. Eu te espero à meia-noite para a gente começar a nova semana do jeito certo. Primeiro compromisso da minha semana, na minha agenda, é com o Senhor. Deus te abençoe. Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Tchau, tchau.